Muito bem, então, professor José Ricardo aqui para o último vídeo, agora sim, o último vídeo do tema soluções que a gente vai gravar aqui para apoiar aí a parte final do trabalho que a gente está fazendo nesse início de bimestre, ok? Vamos lá, então, sem enrolação aqui para nosso quadro, mais uma vez, né, o nosso quadro em branco, onde eu vou falar sobre propriedades coligativas. Propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? Quais são as propriedades coligativas? Então aqui, ó, daria para a gente colocar propriedades coligativas são alterações de propriedades do soluto, ou soluto, solvente. São alterações de propriedades do solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Não volátil é que não evapora com facilidade, tá? Volátil é uma coisa que evapora com facilidade. Exemplo, vidrinho de acetona aberto. Não deixe. A acetona é volátil. Ela evapora com facilidade. Água não é tão volátil. Eu posso deixar um copo de água sobre a mesa e no outro dia praticamente eu não vou ver nem diferença do volume de água ali. Se você deixar uma acetona, no outro dia não vai ter nada, né? Então, propriedades coligativas são alterações de propriedades do solvente quando a esse solvente, né, é adicionado um soluto não volátil. Uma questão que eu vou colocar aqui, né, dependem, né, as propriedades dependem apenas da quantidade de partículas Aí aqui eu vou colocar só assim, geralmente, raciocina, né, com mol, tá? Em mol. Quantidade de partículas em mol. Poderia pensar em massa? Poderia, tá? Mas vamos raciocinar com mol. Depende apenas da quantidade de partículas em massa. Em alguns casos a gente pode usar em mol. Em alguns casos eu posso usar massa para comparar também, tá? Então apenas da quantidade de partículas e não do seu tipo. Tá? Então não importa que tipo de partícula que eu tenho numa solução. Tá? Então aqui propriedades coligativas é característico, né, de soluções, tá? Característico em soluções. Então eu vou ter que colocar o meu soluto e ele se dissolver no meu solvente, tá? Senão também não vai ter a propriedade coligativa, tá? Então eu tenho que ter uma solução e aí as propriedades coligativas surgem então das alterações que são consequências. A propriedade coligativa é uma consequência dessas alterações, né? E tem a ver com o soluto lá dentro. Coloca o soluto, ele altera algumas características do solvente e essas alterações são colocadas para a gente em 4 tipos, né? Uma delas, não tem necessariamente uma ordem, tá? Mas eu costumo usar essa ordem aqui, ó. Tonoscopia. E aí você pode achar também o termo tonometria, esse mesmo comecinho, tirando scopia por metria, então tonoscopia. Pode ser a osmoscopia ou osmometria, ou simplesmente alguns autores trazem só osmose. E aqui existe também a crioscopia ou criometria, né? Crioscopia, como eu estou colocando um único padrão aqui, e também a
ebulioscopia ou ebuliometria, tá? Essas são as 4 propriedades coligativas, os 4 nomes, né? Uma abordagem que existe, né? Com copia, não com metria, tanto faz você usar uma ou outra. E cada uma delas tem relação com algum tipo de característica aí do meu solvente que vai ser alterada. Quase que assim, a gente poderia pensar, todas acabam decorrendo daqui, ó, da mudança dessa. Então a mudança aqui influencia ali, influencia lá, tá? Com o que tem a tonoscopia? Onde que ela está relacionada, né? Então a relação é com a pressão, então tem a ver com a pressão de vapor, tá? Então a tonoscopia tem relação com a pressão de vapor. Não é que ela é a pressão de vapor, né? Tem relação, ok? A osmoscopia tem relação com a pressão osmótica. A crioscopia tem relação com a temperatura de fusão, que é quando a coisa derrete ou quando a coisa congela, tá? Passagem do sólido, né? Sólido indo para o líquido e líquido indo para o sólido, com a temperatura em que isso acontece, ok? E a ebulioscopia tem relação, está relacionada com a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é quando eu estou aquecendo um líquido e esse líquido vira gás ou vapor numa determinada temperatura, quando esse vapor ou esse gás volta aqui para, né, o estado líquido, tá? O ideal seria colocar vapor ali, mas vamos deixar gás mesmo, tá? Então, são essas temperaturas aqui na crioscopia e na ebuloscopia, e as duas anteriores aqui têm a ver com pressão, tudo bem? Então, quais são as propriedades coligativas? Tonoscopia, osmoscopia, crioscopia, ebulioscopia. Com que elas estão relacionadas? Tonoscopia e osmoscopia estão relacionadas à pressão, uma a pressão de vapor, outra a pressão osmótica, e a crioscopia e ebulioscopia estão relacionadas ali às temperaturas de fusão e ebulição. Beleza? Então, conhecer as propriedades coligativas seria essa ideia aí, né? Saber quais são o nome e com o que elas têm a ver, tá? Agora a gente pode dar um passo a mais e pensar o seguinte, né? Tá, beleza, mas quais são essas alterações das propriedades do solvente? O solvente já tem essas condições aqui, essas características bonitinhas definidas para ele. Existe uma pressão de vapor para o solvente, existe uma pressão osmótica para o solvente, existe, né, uma crioscopia, existe uma temperatura de ebulição, tá? Agora, quando eu tenho uma solução de um soluto não volátil, o que acontece com esses dados aqui, tá? Então eu vou primeiro aqui colocar uma setinha indicando para nós o que acontece e depois a gente vai em algumas telinhas aí falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A pressão de vapor, o que acontece com, né, pensando aqui, ó, alterações do solvente. Tá? Então, o que eu estou colocando em vermelho são as alterações do solvente. O que acontece com a pressão de vapor do solvente? Ela cai. Quando eu coloco o soluto não volátil, a pressão do solvente, a pressão de vapor dele cai. O que acontece com a pressão osmótica? Ela sobe. A pressão osmótica fica maior. Tá? O que acontece com a temperatura de fusão? A temperatura de fusão, ela cai também, fica uma temperatura menor. O que acontece com a temperatura de ebulição? Ela sobe, tá? Então, essas são as alterações quando eu tenho aí um soluto não volátil adicionado, pensando aí nos solventes mais utilizados ou mais utilizado que a água. Tem exatamente esse comportamento aí, tá? Então, esse é o princípio aí das propriedades coligativas quando a gente tem soluções aquosas, tá? Então, pressão de vapor vai cair, a pressão osmótica vai subir, a temperatura de fusão cai e a de ebulição sobe. Aqui existe até um macetezinho, né? Vou até colocar aqui, eu não gosto muito disso, mas vamos colocar um macetezinho aqui, ó. Você sabia
ou você sabe como se comportam, né? Como assim você? Pressão de vapor, o V é uma setinha para baixo, né? Osmose, pressão osmótica, ou de pressão osmótica, sobe. Crioscopia, desce. Ebulioscopia, sobe. Ó, pressão de vapor aqui na tonoscopia, não tem na palavra aqui, né? Mas é vapor. A osmoscopia tá aqui, a crioscopia tá aqui o C e a ebulioscopia tá aqui o C. Ou seja, o único que não aparece é o V de vapor. E é ele que vai dar a nossa primeira setinha. Vapor cai, pressão osmótica sobe. Crioscopia quer dizer que desce, desce o quê? A temperatura de fusão. E ebulioscopia, a temperatura de ebulição sobe, tá? Esse C também você pode pensar em congelamento, né? A temperatura de congelamento cai. Beleza? Aqui então vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos aqui agora, partindo da pressão de vapor, tá? Primeiro, o que é a pressão de vapor, né? A pressão de vapor é a pressão característica de uma substância, né, que é capaz de passar para o estado de vapor, né? E se eu colocar ela num recipiente fechado, então vamos imaginar aqui, ó, que eu teria um recipiente fechado. Vamos imaginar que eu tenho um frasco flutuando, uma mesa que está flutuando, tá? Tem uma mesinha aqui, ó, uma mesinha. Não vou colocar ela flutuando, não gosto. Ó, o pezinho dela tá vindo aqui, ó, beleza? Então aqui tem uma mesinha lá no laboratório. Mesinha bonita. Vamos colocar aqui, ó, para ela não ficar tão ruim, né? Vai ter uma travessinha aqui para não deixar ela bomba, tá? E tá perfeitamente aqui, ó. As pernas de trás estão exatamente alinhadas aqui, certo? Então, tem aqui uma mesinha. E aí eu vou colocar nessa mesinha um copo. Certo? Coloquei lá um copo nessa mesinha. Dentro desse copo eu coloco uma certa quantidade de um líquido. Ok? Um líquido que é capaz de gerar vapor, certo? E aí, vamos imaginar que eu prendi tudo isso aqui, ó, por uma redoma onde eu fiz um sistema fechado aqui, ó, né? Consegui fechar, isolar isso aqui. Isolei bonitinho. Então esse copinho agora está isolado ali. E nessa redoma, vamos colocar aqui, né? Você tinha aqui conectado aqui um reloginho, né? Com um ponteirinho aqui. Vou colocar só um ponteiro, não assim. Um reloginho aqui com um indicador. E isso aqui era um barômetro para indicar a pressão, certo? Então, a pressão que ia se dar aqui no interior. E esse experimento está sendo feito numa temperatura determinada aqui, ó. Então, determinada temperatura. Podemos colocar qualquer temperatura. Tá? Vamos colocar 25 graus, tá? Temperatura de 25 graus Celsius. Mas esse experimento então estava sendo feito numa determinada temperatura, tá? Temos aqui então, nesse ambiente fechado, então ele não está sofrendo a influência da pressão externa, né? O que vai influenciar aqui, a pressão que vai ser dada aqui é única e exclusivamente o tipo de substância que eu tenho dentro do frasco, tá? Porque essa substância vai ter uma característica de liberar mais ou menos moléculas de vapor. Eu vou representar cada molécula de vapor como se fosse um pontinho aqui, ó. Esses pontinhos vai ficar bem clarinho aí, ó. Mas, ó, vai começar a sair pontinho e vai ficar aqui, ó, moléculas espalhadas aqui, ó. Esses pontinhos seriam um vapor aqui que a gente não estaria enxergando, né? Mas apenas para ficar aqui ilustrado, tá? Essa partezinha que foi aí, imagine que a gente estivesse com superpoderes enxergando as moléculas de vapor aqui desse líquido. Então, essa substância ia evaporando até um ponto onde ia aparentemente parar, não ia evaporar mais. Né? Se eu estivesse acompanhando aqui, né, o nível, né, depois que, vamos supor que o nível inicial estava aqui, ó, o meu início estava aqui. E no meu final reduziu e parou aqui, ó. E não mudou mais, né? Eu deixei isso aqui fechado, não mudou mais. Significa que está parado? Não. Quando aparentemente para, é porque entra num equilíbrio. Então chega um certo tempo que é passado, uma determinada quantidade de moléculas foi para o estado de vapor e passa a existir um equilíbrio. A quantidade de moléculas que sai
do líquido para o vapor se iguala à quantidade de moléculas que voltam do vapor para o líquido. Então fica aparentemente parado, mas não é. É porque entrou num equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico, onde há um movimento, mas ele é na mesma intensidade para um lado e para o outro, dando a impressão de que o sistema parou, tá? Quando eu tenho, então, a pressão medida aqui, a pressão medida nesse equilíbrio, no equilíbrio dinâmico, que é o momento em que a mesma quantidade que está virando gás está virando líquido, né? É a pressão de vapor. É chamada de pressão de vapor. Então, o que é a pressão de vapor? É a pressão que o vapor de um líquido exerce no ambiente, tá? Quando ele entra em equilíbrio dinâmico. E aí, essa pressão, para isso aqui poder, né, de certa forma, funcionar, e eu medir isso, eu tenho que estar com um ambiente fechado, né? Mas essa pressão, então, característica, que eu posso medir, por exemplo, num aparato mais ou menos como esse aqui, ela indica pra gente algumas características do nosso líquido. Quanto maior for essa pressão de vapor, quer dizer que mais vapor essa substância líquida consegue liberar, tá? Até ser atingido esse equilíbrio. Isso significa que é uma substância que vira vapor com facilidade. Então, se a gente pensar na acetona que eu citei agora há pouco, ela tem uma pressão de vapor elevada, porque facilmente ela vai para o estado de vapor e ela conseguiria colocar um monte de moléculas de vapor aqui até que o equilíbrio fosse atingido. Já a água tem uma pressão de vapor não tão alta, ela é baixa, então muito mais baixa do que a acetona. Tanto que se eu deixar uma mesma quantidade de acetona e de água num copo em ambiente aberto, a acetona vai evaporar muito mais fácil, porque a pressão de vapor dela é muito maior, tá? E a água, por ter menor pressão de vapor, vai demorar mais para evaporar. Uma outra influência que a pressão de vapor tem, além da evaporação natural, é a fervura, tá? Então, quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, mais rápido ele vai ferver, numa temperatura menor ele vai ferver, tá? Então, se a gente pensa, a água ferve aqui, que temperatura? Provavelmente você pensou 100 graus Celsius. Isso é válido para o nível médio do mar. Mas quanto mais alto eu estou em relação ao nível médio do mar, essa temperatura vai caindo. Por quê? Né? Porque eu tenho uma pressão menor na atmosfera. E a pressão atmosférica é o que impede dos líquidos ferverem. E isso tem uma relação com essa pressão de vapor. Quando que um líquido vai ferver? Em que temperatura que a água ferve? A temperatura que a água ferve vai ser aquela temperatura necessária para que a pressão de vapor da água se iguale à pressão atmosférica que ela está submetida, se ela estiver num ambiente aberto, numa panela aberta. Tá? Então, lá no nível do mar, a água teria 1 atm de pressão sobre ela. Quando é que a água conseguiria ferver? Quando a pressão de vapor dela, água, atingir o mesmo 1 atm da pressão atmosférica. E como é que eu consigo isso? Aquecendo a água até 100 graus Celsius lá no nível do mar. Quanto mais alto eu estou em relação ao nível do mar, menor vai ser a temperatura que eu vou precisar. Por quê? Porque a pressão ambiente é também menor que 1 atm, né? Menor que uma atmosfera. Tá? Por que a panela de pressão funciona? O princípio de funcionamento da panela de pressão tem relação com isso aqui, né? Dentro da panela de pressão, eu tenho uma pressão maior do que a pressão ambiente. Então, a água não basta para ela ali dentro daquela panela atingir só a pressão ambiente, porque lá dentro a pressão é maior. Então, a água vai ter que atingir uma pressão maior. E como é que a água atinge uma pressão maior? Estando a uma temperatura maior, tá? E essa pressão da água é a pressão de vapor da água. E a pressão de vapor é dependente aqui da temperatura. Para diferentes temperaturas, eu vou ter diferentes medidas de pressão de vapor para o mesmo líquido. Então, a água pode ter várias medidas de pressão de vapor, né? O álcool, a acetona, qualquer um deles podem ter várias medidas de pressão de vapor, tá? E por que então que surge a tonoscopia, né? Então, se o contexto de pressão de vapor, por que acontece a tonoscopia? O que o
soluto não volátil, então se eu pensar aqui, ó, eu peguei uma partezinha aqui, ó, disso aqui, ó, e trouxe para cá, né? Então, ó, antes de eu ter uma solução, vamos imaginar que eu só tenho aqui, ó, o meu solvente, certo? Só o meu solvente bonitinho aqui, ó, tá? Imaginar que só tem solvente aqui. Purinho, solvente puro. O que que acontece se eu pegar agora e jogar aqui um soluto? Vou adicionar um soluto aqui. Vamos tentar reproduzir agora. Eu vou reproduzir esta partezinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer para cá. Adicionei o soluto. O que que vai virar? Vai virar isso aqui, ó. Vamos imaginar que agora o soluto, vou desenhar pontinhos em azul aqui. Adicionei o soluto. O soluto ficou distribuído uniformemente aqui, porque formou uma solução, certo? Vamos imaginar que isso aqui está de distribuição totalmente uniforme, tá? Então eu tenho aqui, ó, várias bolinhas totalmente dispersas ali no meu soluto. O que que isso influencia? Aqui, ó, vai ter uma interação entre essa molécula do soluto, ela, quando eu coloco ali, ela se dissolve, ela tem alguma interação com as moléculas do solvente. Então, só que as moléculas do solvente entre si já tinham alguma interação, né? Suficiente para deixar aquela substância como líquido. Quando eu coloco o soluto, além das interações que já existiam dentro do solvente entre si, eu passo a ter também interações do solvente com o soluto. Então, aumenta o número de forças atrativas aqui dentro, tá? Porque um soluto só vai dissolver num solvente se esta molécula desse soluto tiver atração por partes das moléculas do solvente. Senão, não acontece a dissolução, não vira uma solução, tá? Pode ficar uma suspensão, por exemplo, ou pode nem ser solúvel, não ser nada solúvel, né? Nada, nenhuma parte solúvel. Então, existe uma atração entre as moléculas do soluto solvente. Então, aqui, se eu conseguia, né, nesse ponto aqui, ó, produzir algumas moléculas, vamos colocar aqui bastante, tá? O que acontece aqui? Aqui vai sair menos. Ó, representei aqui uma menor quantidade de vapor do que aqui. Por quê? Aqui, o soluto passa a agarrar as moléculas, vamos colocar assim, né? Passa a agarrar as moléculas do solvente e impedir que elas passem para o vapor, tá? Então, uma menor quantidade de moléculas passa para o vapor. Se eu tenho menos vapor aqui dentro, significa que a pressão de vapor diminui quando eu coloco um soluto não volátil. Então, soluto não volátil. Por que que a tonoscopia acontece? Porque ao adicionar um soluto não volátil, esse soluto se dissolve ali no solvente, as moléculas do soluto passam a criar uma atração extra ali dentro daquele solvente, as moléculas que estavam ali apenas atraindo-se entre elas mesmas lá no solvente, agora, além disso, também são atraídas pelo soluto. Consequência, menos moléculas conseguem ir para o estado de vapor. Com isso, a pressão de vapor é reduzida, tá? E a gente chama isso de tonoscopia, ok? Então, a tonoscopia, pressão de vapor diminuiu. Quando eu tenho aqui a osmoscopia, ou antes de falar da osmoscopia, vamos falar da osmose. O que é a osmose? Osmose é um fluxo, né, de solvente, fluxo de solvente por uma membrana semipermeável, então por membrana semipermeável, do diluído, do meio, né? Vamos colocar aqui, ó, do meio diluído, meio diluído para o meio
concentrado. Então, se eu tenho uma membrana semipermeável, o que eu posso pensar aí? Em plantas, né? A uva passa lá, quando você vai fazer um arroz com uva passa, ela fica murchinha, quando ela termina lá do arroz, ela tá um pouquinho mais cheinha. Por quê? A casca da uva é uma membrana semipermeável e você coloca ali ela em meio de água e dentro da uva tá mais concentrado do que a água que tá ali por fora da uva. Então o líquido que tá fora tá mais diluído e tem uma membrana ali, o solvente, que a água consegue passar por aquela membrana e ir para dentro da uva, tá? Isso também tem aí com plantas dentro do nosso corpo, né? A osmose é algo natural e ela ocorre sempre, né? Do meio diluído para um meio concentrado e esses meios estão separados por uma membrana semipermeável, que é aquela que deixa passar apenas o solvente, tá? Tá, mas e que isso tem a ver com as propriedades coligativas? Então, a pressão osmótica, que é o que a propriedade coligativa altera, né? Que a adição soluto altera. Então, a pressão osmótica é uma pressão capaz. Então, a pressão capaz de impedir a osmose. Então, se eu quero impedir a osmose, eu tenho que efetuar uma determinada pressão sobre o sistema para que a osmose não aconteça, para que esse fluxo do diluído para o concentrado não aconteça. Tá? Se pensar assim, é como se eu, lá na uva passa, como se eu conseguisse apertar a uva passa, estando ali mergulhado em água, de modo que eu não deixasse a água entrar pela membrana, pela casca da uva. A pressão que eu fizer sobre essa uva para impedir que essa água entre é chamada de pressão osmótica. Óbvio que não vamos fazer isso aí sobre uma uva, né? Mas existem alguns processos que podem, né, industrialmente ou em laboratório, precisar dessa pressão ou desse impedimento que a osmose aconteça. Ou, às vezes, a gente quer fazer que a osmose ocorra de forma reversa, chamada osmose reversa. Se a osmose é um fluxo de solvente do diluído para o concentrado, o que é a osmose reversa? É um fluxo do concentrado para o diluído. Por que a gente ia querer fazer isso, professor? Por exemplo, para obter água potável a partir da água do mar. Então tem regiões aí com escassez de água, mas que tem mar perto. E aí, pode beber água salgada do mar direto? Não pode. Tem que passar por um tratamento. Uma das possibilidades, né, é você fazer uma osmose reversa, onde você aplica uma pressão superior à pressão osmótica para fazer esse fluxo inverter. Sair, ao invés de diluído para o concentrado, sair para o concentrado, que seria a água do mar, para o diluído, que seria uma água com menos sais, uma água mais doce. Tá? Então, essa pressão osmótica, ela vai ter relação aí com qual é o meu líquido, né? E em quão concentrado está esse meu meio concentrado. Tá? Quando a gente coloca, então, um solvente puro, né? E uma solução desse solvente separados por uma membrana semipermeável, naturalmente o diluído, o solvente, ia entrar para o lado que está mais concentrado. Se eu conseguir botar uma pressão aqui, né? Tiver um sistema que eu consiga forçar aqui, apertar o lado mais concentrado para impedir essa entrada de solvente, essa é a pressão osmótica. O que acontece, então, quando eu acrescento soluto não volátil a um solvente? Quanto mais soluto eu tiver dissolvido, maior vai ter que ser a pressão para eu evitar que esse fluxo aconteça. Porque a diferença entre a concentração da minha parte diluída, seja ela o solvente puro, que não seria nem solução, ou uma solução menos concentrada. E a solução mais concentrada, quanto maior for essa distância, mais intenso vai ser esse fluxo da osmose. Quanto mais intenso for o fluxo da osmose, mais difícil é eu parar ele, tá? Então, quando a gente acrescenta um soluto não volátil a um solvente, a gente cria, né, a necessidade de aumentar essa pressão para que a osmose não aconteça. Se eu pensar, né, num recipiente onde eu tenha apenas o líquido puro, separado, né, por uma membrana semipermeável, de um lado tem o solvente água, por exemplo, purinha, do outro lado tem o solvente água purinha.
não tem nem osmose acontecendo ali, né? Para a osmose acontecer, eu tenho que ter um meio diluído e um meio concentrado. Então não funcionaria só com solvente puro, tá? Mas a partir do momento que eu coloco em um dos lados um soluto, se eu pensar assim, ó, vamos pensar que eu tenho um recipiente no formato de U. Então vamos pegar aqui, ó, esse recipiente no formato de U. Vamos ver aqui, tentar desenhar o mais bonitinho possível. Opa, passou. Então aqui, vamos apagar essa parte aqui e agora vamos fazer de novo. Formato de U. Nessa parte aqui, ó, eu tenho uma membrana, tá? Então aqui é a minha membrana semipermeável, tá? Aí vamos supor que eu coloco aqui água desse lado. Coloquei água. Tem água. E aí, ó, eu enchi os dois lados de água e aí eles ficaram nivelados. Aqui, ó, água nos dois lados, certo? Aqui só tem água. Quando eu pegar aqui, ó, então aqui não tem nem osmose acontecendo, tá? Não tem nem osmose acontecendo. Se eu pegar aqui agora, ó, em um desses lados, eu adicionar, por exemplo, sal de cozinha, NaCl. Vamos pintar de uma cor diferente agora aqui, ó, um azul diferente. Ó. Então, desse lado aqui agora, ó, eu tenho não mais o líquido puro. Eu tenho agora uma solução onde eu tenho, né, a minha água e o NaCl, tá? Então aqui, ó, nem osmose tinha, certo? Mas agora a osmose vai acontecer, porque há uma tendência do fluxo de solvente vir para cá. Então a água vai tender a entrar para cá. Com o tempo, esse nível aqui abaixaria e esse aqui subiria. O que seria a pressão osmótica? A pressão osmótica seria a pressão que eu ia fazer aqui, ó, né, para impedir essa osmose de acontecer. Essa pressão osmótica, a gente representa ela por π. Então, não vou nem colocar o P de pressão aqui. A gente representa essa pressão osmótica por π. Esse π é a minha pressão osmótica. Quando eu tenho, então, a adição de um soluto não volátil a um solvente puro, eu crio a osmose, porque a osmose antes não existia aqui, pensando em laboratório, tá? Agora, se eu pegar e adicionar mais NaCl, vamos ver se dá certo aqui, ó, colei aqui, deu. Então, vem para cá, ó. Se eu pegar agora e em relação a esse cara aqui, ó, né, adicionar mais NaCl ainda, e aí eu vou colocar aqui, ó, essa aqui vai ficar até agora, vou colocar assim, ela ficou preta aqui, ó, bastante concentrada, tá? Então tem mais NaCl ainda. O fluxo aqui tenderá a ser maior, então mais água vai tentar entrar aqui, tá? Vamos colocar uma seta maior aqui, ó. A tendência é que mais água entre aqui, porque a diferença de concentração agora é muito grande, né? Eu tenho muito sal aqui e nada do outro lado. A minha pressão aqui, então, ó, vou representar pela seta maior. A minha pressão aqui, ó, vai ter que ser maior, tá? É isso que representa essa propriedade coligativa que a gente chama de osmoscopia. Então, a osmoscopia, ou osmoscopia, tem essa característica aqui, ó. No solvente puro eu não teria nada. Quando eu faço uma solução, eu já crio a osmose, e aí já tenho que fazer aí uma pressão osmótica, e a cada momento que eu vou aumentando a concentração da minha solução, maior vai sendo a pressão osmótica. Então a pressão osmótica vai sendo aumentada à medida que a gente vai adicionando soluto não volátil. Beleza? Então essa é a ideia aí da osmose. Para falar da crioscopia e ebulioscopia, eu vou colocar assim, ó, crioscopia aqui, crioscopia, e eu vou colocar ebulioscopia aqui, tem 34 minutos de vídeo, daqui a pouco dá 1 hora. Eu vou desenhar aqui vamos pegar uma reguinha aqui, ó, para ver se eu faço, opa, peraí, vem aqui você, ver se eu faço um pouquinho mais bonito aqui
o gráfico, né? 90 graus, tá bom. Vamos pegar, eu quero fazer um gráfico aqui agora, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Daqui, vamos subir. E aí eu vou colocar esta régua aqui agora a 0 para poder fazer a linha de baixo, tá? Então aqui 0, beleza, coloquei aqui. Agora eu venho e traço uma retinha para cá, beleza? Ok, então obrigado, régua, serviu. Ó, coloquei aqui um eixo XY. Nesse eixo Y aqui, eu vou colocar a pressão, por exemplo, em atmosferas, em ATM. Nesse eixo aqui, eu vou colocar temperatura, por exemplo, em graus Celsius, ok? E vou fazer agora uma curva, né? Um gráfico que vai ser uma curva. Esse gráfico, mas eu vou esboçar, tá? Ele vai sair aqui, por exemplo, dessa origem, vai chegar até este ponto aqui. Aí daqui eu vou fazer um traço para cá, ó. Opa, meio feio aqui. Vamos tentar fazer... Opa! Sem querer eu peguei a borracha, não era pra pegar a borracha. Aqui. Aí daqui eu vou subir aqui assim, ó. E aqui eu vou fazer assim, ó. Beleza? Estou esboçando mais ou menos aqui como que seria um gráfico de pressão por temperatura para a água. E o que traz esse gráfico aqui? Esta região do gráfico, ela indica quando a água estará sólida. Então, nos pontos aqui, pressão e temperatura, né? Ou temperatura, vírgula, pressão, se a gente pensar no sistema XY, né? A determinada temperatura e pressão, qualquer ponto nessa área que indicaria que a água está sólida. Qualquer ponto nessa região aqui indica que a água está líquida. E qualquer ponto nessa região aqui indica que a água está gasosa. Beleza? Então, aqui, qual vai ser a abordagem que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, então, uma determinada pressão. Vamos dizer que essa pressão aqui vale 1. Seria 1 atm, uma atmosfera, né? Agora eu vou pegar e colocar uma linha aqui, ó, desse 1, e vou colocar ela aqui, ó, retinha para cá, certo? Vamos pintar ela de vermelho e vamos dar uma aumentadinha nela. Aqui, aqui, aqui tá bom. Aqui, vamos colocar ela aqui e vamos só tracejar ela aqui nesse jeito aqui, ó. Pronto, né? Pra mim tá meio torto isso aqui, é isso mesmo? Tá torto? O que vocês estão enxergando aí? Conta pra mim nos comentários. Pra mim ficou torto. Aqui agora eu acho que tá bom, né? Tá, vamos supor que ela esteja paralela aqui de baixo, tá? Tem um ângulo aqui, 0 graus, altura 0. Né? Tá, girar. Vamos ver aqui mais opções. Ela tá com 0 graus, então tá bom. Aí, ó, saiu um pouquinho, ficou doido aí, mas já voltou agora, né? Então, esta linha aqui, ó, ela tá dizendo para mim o quê? O que eu fiz aqui até agora? Esse gráfico a gente chama ele de diagrama de fases. Tá. Esse gráfico aí é chamado de diagrama de fases, tá? Diagrama de fases. Que fases? Fases de agregação da matéria, estados físicos, sólido e gasoso, tá? Então esse diagrama de fases é um gráfico onde eu tenho medidas de temperatura em função da pressão a que está submetida um determinado material e verifico qual é o estado físico que ele tem. E existe um pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui é chamado de ponto tríplice. É um ponto onde eu posso ter, em determinada pressão e temperatura, a coexistência de sólido, líquido e gasoso. Nos outros pontos aqui, sobre essa linha, está as mudanças de estado. Então, qualquer ponto em cima dessa linha, mudança de estado físico, sólido para líquido, líquido para sólido. Qualquer ponto em cima dessa linha, mudanças de líquido gasoso e vice-versa. Qualquer ponto nessa linha, mudanças para sólido gasoso e vice-versa. Cada substância, que é possível se medir isso, vai ter um gráfico com um comportamento que podem representar uma mesma tendência ou não, tá? Por que eu fiz esse traço aqui a 1 atm? Porque se a gente pensar a 1 atm, a gente está falando de nível médio do mar. Então, a gente sabe que neste ponto aqui, ó, agora eu não vou usar régua não, mas eu vou tentar aqui no olhômetro,
chegar. Eu sei que neste ponto aqui, possivelmente você vai falar que a água congela a 0 graus. Beleza? É isso aí. A 1 atm, ó, a água congela a 0 graus. Esse ponto aqui sobre a linha vai ser o 0, 1. 0,1 em coordenadas, né? Esse ponto aqui, ó, é a passagem do líquido para o vapor ou para o gás. Para a água, nessa pressão lá, que equivale ao nível do mar, a gente também sabe qual é esse valor aqui, ó. Então, esse aqui é o diagrama de fases, né? Para a água. Eu estou esboçando aqui o da água, tá? Mas todo o diagrama de fases tem mais ou menos essa mesma carinha aqui. Nesse caso aqui, ó, a temperatura associada a esse ponto é 100 graus, tá? E aí, o que acontece quando eu faço uma solução? Então, isso aqui é para água pura, certo? Então, a azul, ó, traço azul. Então, vamos colocar uma legenda aqui, ó. Traço azul é água pura. Ok? O que acontece se eu pegar e adicionar um soluto não volátil? Vamos pensar na pressão, certo? Lembra lá o que era pressão, a tonoscopia, pressão de vapor? Para uma determinada temperatura, né? Se eu adicionar um soluto, o que aconteceria com a pressão? Abaixaria, né? Vamos imaginar que eu tenho a temperatura de 100 graus aqui. 100 graus. Se eu adicionar, agora eu vou pintar em verde. Ó. Então, verde, né, é uma solução de soluto não volátil. Não vou nem colocar aqui, solução. O que aconteceria se eu considerar a temperatura de 100? Ó? O que aconteceria com a pressão se eu adicionar um soluto não volátil e fizer uma solução? Essa pressão vai aumentar ou essa pressão vai diminuir? Tenho certeza que você respondeu que ela vai diminuir. Então, vamos supor aqui, vamos dar uma exagerada, né? Que eu coloquei e esta pressão diminuiu para esse ponto aqui. Se eu considerar uma temperatura, sei lá, de 50, aqui, ó, né? Mais ou menos aqui nesse rumo. Essa mesma solução, ela teria abaixado também a pressão de vapor, ó, considerando uma mesma temperatura. E se a gente fizesse várias medidas, a gente ia observar que a tendência é que esse gráfico passasse a ser assim, ó. O gráfico considerando a solução agora e não mais o solvente puro, tá? Então, esta linha aqui, ó, ela abaixaria. Por que ela abaixaria? Porque para cada temperatura, a pressão seria menor, né? Porque quando eu tenho uma mesma temperatura, ó, voltar lá 2 slides para trás, ó. Para uma dada temperatura, a pressão de vapor é característica para determinado líquido. Adicionei o soluto, essa pressão abaixa. Se eu fizer isso para várias temperaturas, eu teria esse comportamento aqui, tá? E o que vai acontecer? A pressão de vapor abaixou para o líquido como um todo. Então, desse lado aqui, ó, a pressão também seria menor. Para a temperatura de 0, a pressão também cairia. Então, eu vou fazer aqui, ó, um traço em verde desse lado também. Tá? A gente poderia até pensar aqui, né, que aqui eu estou colocando nesse ponto, mas que abaixaria aqui também, né? Poderia pensar nisso aqui também, tá? Mas agora eu já fiz as linhas chegando nesse ponto aqui, vamos deixar ela aí, tá? Porque essa parte aqui é que principalmente nos interessa para falar de crioscopia e de bulioscopia, tá? Na internet você encontra os gráficos mais bem desenhadinhos aí. Aqui, então, esse abaixamento, então, daqui para cá, ó, se eu pegar, como é que eu vou pegar em vermelho aqui, ó, né? Então, esse abaixamento aqui, ó, daqui para cá, esse espacinho aqui, ó, essa variação aí, ó, ela é chamada do quê? De tonoscopia. Então, aqui, ó, tá indicada no gráfico a tonoscopia, que é o abaixamento da minha pressão de vapor, que está representada aqui nesse gráfico também. Então aqui eu tenho a minha tonoscopia, que nem estava no quadro aqui, né? Agora observa aqui, ó, o que acontece nesse ponto. Em relação à água pura, ela fervia aqui a 100 graus.
Agora olha onde a linha da solução cruza com a pressão de uma atmosfera. Cruza nesse ponto aqui, ó. Então você observa que saiu daqui e chegou até aqui. Então essa, eu vou até fazer outro símbolo, esse aqui eu não gostei não. Daqui, ó, saiu daqui e chegou aqui, ó. Essa variação aqui, o que que foi? Foi um aumento, então aumentou a temperatura que o negócio ferve, que passa do líquido para o gasoso. A ebulioscopia é esse aumento de temperatura aqui, ó. Saiu de 100 para um valor maior que 100, tá? A ebulioscopia, então, tá aqui. Esse aumento de temperatura de ebulição decorrente do abaixamento da pressão de vapor, tá? Menos pressão de vapor, vou ter que ter mais temperatura para poder chegar lá. E aqui, em termos de pressão, se evidencia aqui, ó, a 100 graus, na água comum, eu já teria um atm. Na solução, a 100 graus, eu ainda não atingi a pressão. Eu tenho que aquecer mais para chegar e atingir a pressão de um atm e aí a água poder virar vapor, tá? Então, esse aumento de pressão aqui é acompanhado de um aumento de temperatura para eu poder chegar, né, como reduziu a pressão de vapor, para eu chegar na pressão que eu tinha que chegar antes, eu tenho que aquecer mais para poder aumentar essa pressão até ela se igualar à pressão atmosférica ou à pressão do ambiente, tá? Se eu olhar para o outro lado, é a parte que a água congela ou que derrete, né? Também aqui a gente nota, ó, que a linha vermelha toca agora essa linha do 1 atm num ponto diferente. É um ponto anterior. Essa variação aqui, então, ó, que eu tenho nesse ponto aqui, ela indica que o que aconteceu? Abaixou a temperatura de fusão. A água que congelava a 0 graus não vai mais congelar a 0 graus na solução. Ela vai congelar a um valor menor que 0, tá? Esses valores aqui, ó, eles podem ser calculados, tá? Existem formas e fórmulas para a gente calcular isso aí. Não é o nosso objetivo, tá? Mas é possível calcular. A gente tem que ter conhecimento de algumas fórmulas, de alguns outros dados aí. É um pouquinho mais complexo para a gente achar esses valores, mas é possível achar esses valores, tá? Nós não vamos ter esse objetivo de achar esses valores. Mais uma pequena partezinha, ou quase chegando lá, eu vou comentar na próxima tela ali. Então, esse abaixamento da temperatura de fusão, ocasionado pela alteração na pressão de vapor, mudou aqui a temperatura de congelamento ou de derretimento, a gente tem aí, então, a crioscopia, que é esse abaixamento dessa temperatura de fusão, tá? Aplicação dessas duas propriedades coligativas no seu dia a dia. Talvez não no seu dia a dia. Aqui na crioscopia, quando eu tenho países onde o inverno é rigoroso, onde neva, é comum, às vezes, você jogar sal nas vias ou nas calçadas para poder derreter a neve com mais rapidez. Por que isso? Porque ao jogar sal, a água pura, que seria ali a neve, ela não vai mais ficar sólida a 0 graus, porque a temperatura de fusão dela cai. E aí, se a temperatura está em torno de 0, a água, então, a neve, né, que está ali, a água sólida, vai derreter. Porque quando eu jogo sal, acaba formando ali em algumas partezinhas uma solução. E aí eu tenho, então, esse abaixamento dessa temperatura onde a água ficaria sólida. E aí, dependendo da temperatura ambiente, essa neve pode derreter e facilitar a vida aí de quem está por lá. Uma aplicação mais próxima da gente é se você vai fazer, né, ali uma festa junina e vai vender refrigerantes ali, né? Uma forma de você deixar o refrigerante mais geladinho é misturar ali, o pessoal faz uma mistura, às vezes, né, dá uma exagerada, mas coloca lá pó de serra, gelo e sal. O pó de serra nem precisava, né? Mas gelo com sal vai fazer, então, essa temperatura de fusão ali também abaixar, tá? E, consequentemente, a temperatura da minha mistura ali de gelo com sal vai ficar um pouco abaixo de 0, ou seja, vai deixar a lata mais geladinha. Então, uma aplicação já um pouco mais próxima do nosso dia a dia, né? Lá na temperatura de ebulição, a gente também tem uma aplicação aí que a gente nem sabe, mas todo dia a gente, de alguma forma, está influenciado por ela, que é nos veículos automotores,
a famosa água do radiador tem um aditivo químico ali, tem aditivos químicos, né, dependendo do fabricante e tal, que visa mudar isso aqui, ó. Coloca seu aditivo para aumentar o ponto de ebulição da água, porque essa água do radiador, qual que é a finalidade dela, né? É resfriar o motor, né? Passar ali, circular por algumas partes do motor e tirar calor do motor que está sendo gerado ali pela combustão. E aí, esta água que está ali para resfriar o motor, se ela não tem esse aditivo, ela ia ferver a 100 graus e facilmente o motor ali ia chegar nesse ponto. Então coloque seu aditivo para ela ferver numa temperatura maior e poder estar líquida ali fazendo o resfriamento na forma que foi projetado para fazer, tá? Então essas propriedades aqui têm alguma proximidade aí do nosso dia a dia, mais ou menos, mas existem sim aplicações delas aí no nosso dia a dia, tá? Para fechar esta aula e bater 1 hora de aula, pra vocês ficarem com 4 horas de aula praticamente para assistir, nós vamos fazer o seguinte, né? Ó, vamos colocar aqui em termos de intensidade dos efeitos, tá? E não em exatamente o valor numérico de quanto aumentou, mas sim intensidade, forte, fraco, mais ou menos. Isso dá pra gente com alguma facilidade verificar, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, então o meu solvente, né? Vamos colocar aqui que meu solvente é água. Meu solvente é água. Aí eu tenho uma solução. Por exemplo, sei lá, eu tô com 5 gramas por litro de NaCl. E eu tenho uma outra solução A. Aí eu tenho uma solução B com 50 gramas por litro de NaCl, tá? Em termos de intensidade dos efeitos, onde vai ser maior o efeito coligativo, tá? Quando eu estou trabalhando com a mesma substância, eu posso até pensar em trabalhar em massa, ou em concentração em gramas por litro, tá? Porque é a mesma substância. Se eu for transformar isso aqui para mol, que seria o mais adequado a gente trabalhar, vai ser uma conversão semelhante, vai continuar sendo essa aqui mais concentrada do que essa, né? Porque é a mesma fórmula. Agora, se eu tenho fórmulas, né, substâncias diferentes com fórmulas diferentes, aí não dá para trabalhar com grama, tem que trabalhar em mol, tá? Mas vamos pensar um primeiro momento aqui em relação ao meu solvente, uma solução A e uma solução B, né? Então, as propriedades coligativas do meu solvente não existem. Mas aqui, ó, na solução A, se eu pensar a pressão de vapor na pressão A, eu sei que ela é menor do que na água. Então aqui, ó, a pressão de vapor em A é menor que a minha pressão de vapor no meu solvente puro, certo? E esta solução 5 gramas por litro em comparação com esta de 50 gramas por litro. Onde será que a pressão é menor? Então a intensidade dos efeitos está relacionada com a quantidade de soluto, tá? Quanto mais soluto, mais intenso vai ser o efeito coligativo. Então, se aqui com 5 gramas a minha pressão de vapor reduziu em X%, por exemplo, com 50 gramas a minha pressão de vapor aqui vai ser ainda menor, tá? Nós não vamos entrar no detalhe de para quanto que vai, qual é o valor exato daqui, qual é o valor exato daqui, não nos interessa, tá? Só em termos de qual é maior, qual é menor. Então, em termos de intensidade dos efeitos, a quantidade de soluto vai influenciar. Quanto mais soluto eu tiver, né, maior vai ser o efeito, tá? Com alguns detalhes, tá? Agora, se eu pegar aqui, ó, aqui, agora que eu acabei de ver, solução B não, né? É solução, né? Solução B. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma solução C.
E vamos colocar aqui, sei lá, 5 gramas por litro, não de NaCl, mas de Na2CO3, por exemplo. Não, nem Na2CO3, não, porque esse CO3 aqui vai me dar uma complicadinha. Na2SO4. Opa, não era esse não. Na2SO4. E agora? Dá para comparar? Fica fácil comparar? Dá para usar grama por litro? Ah, professor, aqui é 5, então a pressão aqui de vapor do C, ela vai ser... vamos colocar em outra cor. Você pode pensar assim, ah, professor, então a pressão de vapor do C, aqui, ó, vai ser igual a do A, né? Porque é 5 gramas por litro, mesma coisa, né? Não, tá? Aí a gente já não consegue comparar aqui em gramas por litro, tá? Não dá para comparar em gramas por litro se eu tenho fórmulas diferentes. Então, mesma fórmula, ok. Fórmula diferente, não dá, né? Aí eu teria que ter o quê? Informações em mol por litro. Então vamos supor que agora eu não tenho essas soluções aqui nesse valor, mas aqui, sei lá, vou colocar uma solução A', B' e C'. Por que isso? Porque eu não quero necessariamente que você associe com esse valor que está aqui. Essa aqui é a solução A, tá? A solução A' já era uma solução que eu tinha, por exemplo, 2 mol por litro do NaCl. Beleza? 2 mol por litro. A solução B', que não é a solução B, é uma outra, tinha, vamos colocar aqui para manter só a mesma proporção, né? 20 mol por litro. Vamos supor que fosse possível, eu colocar 20 mol por litro de NaCl. Vamos ver se faz sentido aqui 20 mol por litro. Para não ficar um valor totalmente absurdo, né? 2 mol por litro fácil. Aqui se eu fizer 36,360, seria o máximo, 360 gramas mais ou menos para 1 litro. Se eu pegar 20 mol, quanto que dá 20 vezes 6? Dá 120, certo? Então dá, beleza. Não é absurdo eu falar 20 mol por litro de NaCl. É possível fazer uma solução com isso, tá? Então aqui, ó, na primeira tem 2 mol por litro, aqui tem 20 mol por litro. E aqui, vamos supor que na minha solução C' eu tivesse também 2 mol por litro. Para ficar, né, agora igualando aqui aquela em massa, só que não necessariamente agora em massa, agora em mol por litro. Só não é necessariamente, tá? Tá até aqui, vai ficar na minha cabeça aqui, ó. Para não ficar na minha cabeça, vamos pegar e colocar um pouquinho mais para cá. De Na2SO4. Aqui então, ó, não quer dizer, tá, gente, que 5 gramas por litro de Na2SO4 seja 2 mol por litro. Não é, tá? 5 gramas de NaCl não é equivalente a 2 mol por litro de NaCl. Esses 5 gramas aqui, ó, dá 0,0 alguma coisa, 0,09, 0,08. Se eu for transformar 5 gramas de NaCl em mol por litro, a concentração seria 0,09 ou 0,8 alguma coisa, tá? Não 2. Eu só tô colocando aqui, como eu coloquei 5, 50 e 5, aqui eu coloquei 2, 20 e 2, tá? Mas são outras soluções, tá? A', B', C', ok? Não é uma conversão que eu fiz aqui, tá? E aí eu tenho o solvente puro aqui, né? Beleza, eu tenho só a água. Só a água, solução aquosa desse e desse. Vamos lá. E agora? Vamos chamar aqui pressão de vapor pura, pressão de vapor do A', pressão de vapor do B', pressão de vapor do C'. Se eu te pedisse, coloque em ordem decrescente, para ficar semelhante aqui, ó, né? Coloque em ordem decrescente de pressão de vapor essas soluções e esse solvente, tá? Então não tenha dúvidas que o primeiro que você ia colocar é o puro, né? Porque se a ordem decrescente da pressão de vapor, quando eu tenho efeito coligativo, é abaixamento da pressão de vapor. Então, obrigatoriamente, o meu soluto é o primeiro, certo? É o que tem maior valor. Se a ordem é decrescente, vem daqui. Agora,
Qual seria a segunda maior pressão de vapor? Ou seja, aquele onde o efeito de abaixamento não foi tão grande quanto os demais, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, ó, se eu considerar só A e B, beleza, ó, a pressão de A vai ser maior que a pressão de B, porque abaixou menos, porque eu coloquei menos soluto, né? O efeito é menos intenso. Só que agora eu tenho aqui, ó, NaCl, NaCl, e aqui eu tenho Na2SO4. E agora? São coisas diferentes. Aí é que entra, né? Quando eu tenho a propriedade coligativa, o que importa é a quantidade de partículas do soluto. E quando eu falo quantidade de partículas, podem ser moléculas, que estão tudo juntinho, ou íons. Quando eu coloco, então, o NaCl, isso aqui gera para mim, eu já mostrei um pouquinho sobre isso, né? Em outras telas ali. Isso aqui gera, por exemplo, quando eu falava lá da mistura de soluções, tá? Gera para mim o Na+, e o Cl-. Gera duas partículas, tá? Então, se eu tenho 2 mol de NaCl, eu vou ter 2 do Na e 2 do Cl. Então, pensando em quantidade de partículas, eu teria 4 mols de partículas para cada litro, tá? Quando eu estou pensando aqui também no NaCl, o que acontece? É o mesmo NaCl, ele vai gerar Na+, e vai gerar Cl-. Se eu tenho um NaCl, gera um Na e um Cl. Se eu tenho 20, vai gerar 20 Na e 20 Cl. No total aqui, eu teria 40 mols de partículas. 20 do Na+, 20 do Cl-. Captou? A mesma lógica aqui, ó. Só que agora observa. Cada Na2SO4 que eu tenho, tem 2 NAs. Então, daria 2 vezes o Na+, e uma vez o SO4, que tem 2 cargas negativas. Por isso que precisa de 2 Na, que cada um vale 1 do Na. Então tem que dar 0. 2 Na+, com 1 SO4 menos 2, mais 2 menos 2, 0. Por isso que é a fórmula da Na2SO4. Tá? Se eu tenho 2 mol desse cara, e ele gera 1 SO4, eu tenho 2 daqui. Só que eu tenho 2 NAs. Então eu tenho que fazer 2 vezes 2, e eu tenho, na verdade, 4 mols de Na+ por litro. Agora eu somo aqui, ó, o número de partículas que eu tenho aqui, ó. Então, partículas, eu tenho 4 mol de partículas, independente de quem sejam as partículas, tá? Aqui eu tenho em partículas, eu tenho 40 mol de partículas, tá? Aqui eu não estou somando banana com laranja, mas se eu tenho 10 bananas e 20 laranjas, quantas frutas eu tenho? Aí eu consigo dizer, pô, frutas, eu tenho 30. 10 de um tipo, 20 de outro. É mais ou menos isso aqui, tá? Então eu tenho 2 mols de Na+, 2 mols de Cl-. No total, dá 4 mols de partículas, 4 mols de íons diferentes, 2 de cada, mas eu tenho 4 mols, tá? Quando eu tenho 20 de cada, eu tenho 40 mols de partículas. E aqui a mesma coisa, em termos de partículas, eu tenho 4 mais 2 dá 6 mol de partículas, tá? Nesse caso aqui, 4 partículas são de um tipo, 2 partículas são de outro tipo. No total dá 6 mol de partículas, ok? Então agora, o que eu tenho que comparar? Quanto mais partículas tiver, maior vai ser a intensidade do efeito. Se eu olhar aqui, ó, aqui tem 4, aqui tem 40 e aqui tem 6. Qual é a que tem menos partículas? Essa A. Então, se ela tem menos partícula, a intensidade do efeito vai ser menor. Qual é a que tem mais partículas? É a B'. Se ela tem mais partículas, o efeito vai ser bem maior. Nesse caso aqui, digamos que quase 10 vezes maior, né? E aqui, se tem 6 mol, fica entre o 4 e o 40, né? Colocando, então, em ordem decrescente de intensidade do efeito, viria que a minha pressão de vapor da minha solução A', então a minha solução A' seria a que teria a menor intensidade de efeito comparado com o meu solvente. Depois, não viria o B,
viria o C'. Então, a pressão de vapor do C' seria a segunda menor. E, por último, a menor pressão de vapor aqui seria a que existiria na solução B', porque ela tem o maior número de partículas, tá? Então, essa é uma abordagem partindo para o lado quantitativo, onde eu vou considerar aqui a intensidade dos efeitos. Mas aqui é uma comparação. Eu não preciso saber exatamente qual é o valor numérico da pressão na solução A', qual é o valor numérico na C', qual é o valor numérico na B'. Mas eu posso ter, então, essa avaliação aí quase qualitativa, né, em termos de intensidade, se é maior ou menor, comparando a quantidade de partículas dissolvidas. Os detalhes que você tem que se atentar se for a mesma substância, eu posso comparar valores, inclusive, em gramas. Se for substâncias diferentes, eu sou obrigado a comparar as informações em mol. Por isso que lá atrás, quando eu falei lá na primeira tela, eu coloquei isso aqui, ó. Preferencialmente, você vai pensar como a quantidade de partículas em mol. E note que aqui eu já usei a palavra partículas, né? E não fórmulas, e não moléculas. Porque eu já sabia, obviamente, que eu ia falar disso aqui no final, tá? Então, a quantidade de partículas preferencialmente dada em mol e obrigatoriamente se eu estou considerando fórmulas, substâncias diferentes. Cuidados que eu tenho que ter além desse é saber aqui, conhecer um pouquinho dessas substâncias e saber se elas vão ou não se separar em mais de uma partícula quando eu colocar em solução, colocar em água, por exemplo. Se eu tivesse aqui, ó, né, uma terceira, né, uma quarta solução, por exemplo, vou criar uma quarta, vai ficar bagunçado, mas vou colocar aqui, ó. Se eu tivesse uma solução D aqui agora, né, essa solução D tivesse 2 mol por litro de sacarose, que é o açúcar, principal componente do açúcar comum que a gente tem em casa. Se eu tiver 2 mol por litro de sacarose, a minha pressão de vapor D, ela entraria onde aqui? A minha pressão de vapor D, ela entraria onde aqui? Para cá do solvente não pode, né? Ela entraria aqui entre esse e esse, entre esse e esse, entre esse e esse. E agora? O que eu teria que saber? Esses 2 mol de sacarose vai gerar quantas partículas lá? Quantos mols de partículas? E aí eu te digo, 2 mol de sacarose geraria apenas 2 mol de partículas, tá? Porque a sacarose, quando eu coloco ela lá, a molécula em si ela não se quebra, ela não se separa como essas daqui, tá? Ela fica unidinha. Apenas uma molécula se afasta um pouquinho da outra porque a água entra entre elas para fazer a diluição. Mas a molequinha de sacarose fica inteira, tá? Então aqui, ó, a pressão de vapor de uma solução 2 mol por litro de sacarose, comparando essas outras aqui, ó, ela ia entrar nesse ponto aqui, ó. Ela ia entrar aqui, ó. Se eu tivesse aqui, entraria a pressão de vapor do D. Por quê? Porque aqui ficaria 2, aí depois o 4, depois o 6 e depois o 40, tá? Essa seria a lógica. Quanto menos partículas eu tenho, menor a intensidade. Quanto mais partículas eu tenho, maior a intensidade do efeito. Como aqui a intensidade do efeito que eu estou considerando é o abaixamento da pressão de vapor, então abaixou menos naquela solução que tem menos partícula. Abaixou mais naquela solução que tem mais partículas. Beleza? Eu posso fazer esse mesmo raciocínio para todas as outras propriedades coligativas, que a lógica é a mesma. O que eu tenho que tomar cuidado é qual é o efeito? Aumentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa. Quanto mais partículas eu tenho dissolvidas, maior vai ser o efeito, seja ele para aumentar ou para diminuir, tá? Quanto menos partículas eu tenho dissolvidas, menor vai ser o efeito. Então vai abaixar menos alguma coisa e vai aumentar menos outra coisa. Fechou? Era isso que eu tinha para falar sobre propriedades coligativas, tá? Então, se você não entendeu, tem algumas opções. Reassistir o ponto que você teve dúvida, né?
tirar essa dúvida comigo, né? Porque esse vídeo está sendo focado aí para quem tem aula comigo, embora ele vai estar disponível aí na internet, então qualquer outra pessoa pode ver. E se por acaso você tiver nessa condição, coloca nos comentários do vídeo, que aí eu tento te atender. Mas para você, meu estudante, que vai ver esse vídeo aqui lá no nosso ambiente virtual, pergunta para mim em sala se você teve dúvida, ou pode até buscar outras fontes aí, ok? Com isso a gente fecha então o nosso terceiro vídeo aqui com o conteúdo de soluções. Teria possibilidade de falar mais coisas ainda, mas vamos fechar aqui nesse vídeo, porque ele dá conta aí daqueles objetivos lá do nosso trabalho que a gente está fazendo aí nesse semestre. Beleza? E até a próxima, então. Tchau, tchau.